Reflexão do dia, 1 Reis 15. Esta parte do primeiro livro dos Reis avança num momento lamentável da história do povo de Israel. Nós assistimos ao modo como o reino se dividiu, quando a falta de sabedoria de Roboão permitiu que 10 tribos se afastassem e recebessem Jeroboão como seu rei. E a partir daí nós temos uma sucessão de reis em Judá e em Israel. O nome Israel passa a ser usado pelas 10 tribos do norte. E na verdade, nesse período, o que nós temos é uma sucessão de reis que, em sua grande maioria, acabam por se distanciar da vontade de Deus e da direção divina para suas vidas e para a vida do povo, sobretudo no reino do norte. Eventualmente, o reino do sul ainda é liderado por alguns reis que realizam o certo, fazem o que deve ser feito e obedecem a Deus. O reino do norte, lamentavelmente, caminha permanentemente num distanciamento de Deus. Esse capítulo, por exemplo, faz referência ao rei Asa em Judá e ao rei Baasa no Reino do Norte. Alguns outros reis são mencionados nesse capítulo, até porque, naturalmente, há uma alternância, às vezes, normalmente, durante o reinado de um rei, num lugar, noutro, 2 ou 3 reis também reinam no mesmo período. Então, naturalmente, há um desencontro em relação às datas, mas algumas coisas prevalecem. Uma delas, os reinos caminham em direção oposta. Eles se tornam inimigos. Este capítulo, inclusive, faz referência à guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, o que é profundamente lamentável. Aquele reino que estivera unido, inicialmente sob a liderança de Saul, depois sendo muito ampliado no reinado de Davi, e então com o reinado de Salomão, um período de maior crescimento ainda. E agora os dois reinos lutam entre si. É interessante perceber que nesse processo, o Reino do Sul, nesse caso específico sob a liderança do rei Asa, ainda vive um período de obediência a Deus e de observância dos ensinamentos que foram transmitidos pelos antepassados quanto ao relacionamento com Deus e ao agir de Deus em favor do povo. O Reino do Norte, aqui representado por Baasa, esse definitivamente se distancia dos caminhos do Senhor, como aliás o próprio Jeroboão já fizera logo depois da divisão do reino, quando ele estabelece um lugar de adoração separado, onde outros deuses são adorados em lugar do Deus verdadeiro, para evitar que os povos do norte fossem a Jerusalém adorar a Deus e acabassem aceitando a liderança de Roboão e se rebelassem unindo-se ao reino do sul. Aquilo que ocorreria, o que começaria a ocorrer lá atrás, ainda no tempo de Jeroboão e Roboão, continua acontecendo. E o que nós percebemos, e a lição mais preciosa desse período da história do povo, é que o distanciamento dos planos de Deus é um processo que tende a ser agravado com o tempo. A menos que estejamos atentos, sejamos cuidadosos, ocorre aquilo que nós dizemos popularmente, um abismo chama outro abismo. E o pecado acaba cedendo espaço para outros pecados maiores. E é curiosa a expressão usada por Davi, lá no Salmo 40, quando ele usa a imagem do lodo, da lama, como aquele lugar de onde ele precisou ser tirado por Deus. Se permitirmos que o pecado ocupe espaço em nossa vida, nós vamos nos atolando cada vez mais, de tal forma que a cada dia o retorno se torna ainda mais difícil. Que voltemos os nossos olhos ao Senhor, que busquemos a sua vontade, que numa atitude de obediência e de sabedoria, tomemos as decisões acertadas. Optemos por ouvir a voz de Deus e seguir a sua vontade e experimentemos os frutos e os resultados dessas escolhas. Amém.